Nossa, tá diferente, né? Ficou, acho que impressionante. A gente fez algo e uma presença energética. Oi, gente, boa tarde. Tá certo, aparecendo aí. Gente, boa tarde para todo mundo. Vamos fazer uma prece inicial para a gente começar o estudo. Obrigada a Deus, obrigada, Mestre Jesus, por esta tarde de estudo, reflexão, conhecimento, que todos nós aproveitemos ao máximo, entendendo que todos somos professores e alunos. E agradecemos o acolhimento dessa casa, da Dona Isabel, do seu Benedito, e que todos possamos abraçar as palavras do Evangelho, deste livro, com o coração aberto, com o espírito cheio de vontade de aprender e assimilar melhor o que Jesus veio nos ensinar. Obrigada a Deus, obrigada, Mestre Jesus, que assim seja. A gente vai dar continuidade ao livro do Fonte Viva e estava pensando sobre esse livro, né? É um livro que traz como referência o Evangelho de Jesus. Então é um livro onde o Emmanuel, que é um espírito muito iluminado, nos ajuda na reflexão de algumas passagens, né, do Evangelho. E quando você lê as lições, você lê, né, a passagem que o Emmanuel vai vir comentar, parece muito simples. E eu estava pensando sobre essa simplicidade, né, como ela é complexa para nós. Porque Jesus, durante a sua estadia na Terra, ele foi de uma simplicidade em tudo, né? A vida dele se resumia a amor, humildade e caridade. E isso é simples, mas para nós que ainda estamos num momento aí de ignorância moral, é muito complexo. É muito complexo. Boa tarde, Paulo. E então a gente precisa da ajuda de espíritos como Emmanuel para nos ajudar a entender melhor a simplicidade do Cristo, porque para a gente, por mais contraditório que pareça, é muito complexo, né? A gente tem dificuldade de entender. Quando tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, eu não vou lembrar exatamente qual é, onde o Kardec faz uma pergunta para eles, né? Como se melhorar, como a gente alcança a felicidade, né? Alguma coisa nesse tipo. E eles respondem que é muito simples. A gente é que complica, né? E o legado de Jesus é, entre aspas, uma receita para esse caminho da felicidade. Por isso que a gente está estudando isso hoje. Então, a lição é a 126, que se denomina Ajudemos Sempre. E a frase, né, bem curtinha, a passagem que o Emmanuel vai comentar é do Evangelho de Lucas, né, 10:29, onde é uma pergunta: e quem é o meu próximo? Porque Jesus falava para a gente ajudar o próximo, né? E aí, a lição hoje é: e quem é o meu próximo? E aí o Emmanuel vai trazer um texto bastante reflexivo a respeito disso. Antes de ler e a gente ir comentando, só queria que a gente iniciasse pensando que às vezes a gente julga que o próximo, essa coisa da caridade, do auxílio, quando a gente lembra do que Jesus fez, a gente às vezes julga que é o cara que mora na rua, o morador de rua, aquele que está maltrapilho, é ele que precisa de ajuda. Isso é uma hipocrisia muito grande, né, do ser humano, porque nós todos que estamos aqui, de alguma maneira, estamos doentes, né? Senão a gente não estava aqui. Doente na moral, doente na alma, e
Então, todos nós precisamos de alguma forma de auxílio. Então, ajudar o outro não é uma coisa muito distante de mim, não é o cara que mora lá na rua, não é dessa pessoa só que a gente tem que falar, né? Que, claro, também precisa de todo o carinho e cuidado que a gente puder dar, né? Mas a gente tem que pensar que a gente e os que estão próximos, muitas vezes, somos os mais necessitados. Então, um amigo, um familiar, um vizinho, às vezes está precisando de uma palavra, às vezes está precisando de uma ajuda para incitar a coragem dele, a esperança, e a gente pode atuar dessa forma, né? A caridade não é dar aquilo que me sobra, a sobra do guarda-roupa, das roupas que não servem mais, ou as sobras do armário, no que diz respeito à comida. Não é só isso, né? Se a gente acha que caridade é isso, a gente precisa rever algumas coisas, né? Caridade é você dar o que você tem de melhor e não o que te sobra. E isso não se limita só a bens materiais, né? Como eu falei, um ombro amigo, uma palavra pode ajudar, e é isso que o Emmanuel vai dizer. Ele começa comentando então, falando assim: sim, o Paulo está dizendo aqui, ó, Gabi, a inversão também é verdadeira. Nós também somos considerados como próximo do semelhante por nossas necessidades. É como eu falei, a gente também, o Emmanuel vai falar disso depois, a gente também precisa de ajuda, né? Não é só a Solange, o Gabriel, o Daniel, o Jorge, a Gabriela aqui também precisa de ajuda, precisa se olhar, se perdoar e cumprir consigo mesma aquilo que Jesus cumpriu com os outros. Eu também preciso ter esse olhar de misericórdia comigo, porque se a gente não tiver bem, minimamente bem, é um pouco complicado a gente ter forças para ajudar o outro. Então, que a gente também pratique isso conosco e estejamos abertos para a ajuda que possa vir de um outro para com a gente também, né? A gente tem que se inserir nesse ajudemos sempre, né? Quem é esse próximo? Nós fazemos parte desse todo. E aí o Emmanuel diz: o próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Tem uma frase que eu acho que é da Madre Teresa, que diz alguma coisa assim, né? Você quer contribuir para a paz mundial? Alguma coisa assim. Comece amando e respeitando as pessoas da sua casa, né? Então eu não vou mudar a minha cidade. Eu não posso achar que eu vou ser heroína do mundo e salvar o país. Mas eu posso, a partir de pequenas ações, começar a mudar o ambiente, a harmonia dentro da minha casa. Eu posso passar a ajudar, através do meu comportamento, e não só com palavras vazias, né, as pessoas que moram comigo. Se elas são nervosas, se elas são impacientes, que eu tente, né, conforme eu for conseguindo, ter compreensão, ter mais paciência. Quando você quer ajudar o outro, você precisa pensar nas suas atitudes, porque elas podem ser exemplos para que aquela pessoa tenha de repente, um despertar e falar: nossa, acho que eu também tenho que ter um pouco mais de compreensão, né? Tenho que ter um pouco mais de... E lembrando que todos nós somos professores e alunos. Então, à medida que essa pessoa da minha casa pode aprender comigo, eu posso ajudá-la, essa pessoa também pode me ajudar e eu também posso aprender com ela. É uma troca. Então, quando ele diz que a assistência deve ser para a pessoa mais perto de nós, é nesse sentido, né? Vamos olhar primeiro para ali, para o nosso miolo, antes da gente pensar no morador de rua ou naquela pessoa que está distante, que normalmente a gente julga que é quem merece auxílio. Vamos olhar para o nosso miolo, para dentro da nossa casa.
Como você pode ajudar quem está próximo de você? Aí o Emmanuel continua. Em suma, é por todos os modos, esse próximo, né? A criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmo, preparamo-nos para ajudar infinitamente. Ame ao próximo como a ti mesmo, né? E amai a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente pensa nessa frase, amai o próximo como a ti mesmo, entra aquilo que eu falei. É importante essa parte do se amar, do se ajudar. Então também se importe em estar minimamente bem para conseguir ser de alguma forma pilar para o outro. E esse ajudar o outro, toda vez que você não souber o que fazer, nossa, como eu ajudo a minha filha, como eu ajudo a minha mãe. Pensa assim, se eu estivesse no lugar dela agora, sentindo de repente o que ela está sentindo, passando pelo que ela está passando, o que eu gostaria que alguém fizesse por mim? De repente, será que só um abraço resolveria? Pode ser, abraça a pessoa. Tá? Eu estou dando aqui sugestões, tá, gente? Mas, de repente, ao ouvir, né? Hoje em dia o ser humano não tem falado, a gente tem vivido no piloto automático, a gente tem vivido aquela vida de, tá, eu acordo, eu trabalho, eu almoço, eu janto e eu volto a dormir. Mas esse não é só, a vida não se resume só a isso, né? A gente está aqui para evoluir. Então, a gente tem guardado os nossos sentimentos, a gente tem guardado as nossas dores, a gente tem ignorado, né, o nosso eu. E às vezes o copo transborda. Então, ouvir alguém hoje é de uma proeza, é de uma delicadeza, de uma singularidade tão grande, de uma compaixão tão grande, porque as pessoas, elas estão precisando ser ouvidas. A gente precisa falar e a gente também precisa, de alguma forma, ser prestativo caso alguém precise falar conosco, caso alguém demonstre que seja a pessoa que vai ouvir, que vai não julgar, não precisa dizer nada, né? Só esse ouvir já seria uma luz para quem precisa. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Aí ele começa a dar vários exemplos que a gente pode trazer para a vida. Por isso que o Emmanuel, a gente precisa dele, né, dos livros dele, porque se a gente fosse só ler lá em Lucas, e quem é o meu próximo? Aí você fala, o meu próximo é quem está precisando de ajuda. Só que aí o Emmanuel vem e puxa a orelha e fala, peraí, deve ter muito próximo seu precisando de ajuda e você não está entendendo quem é esse teu próximo. E aí ele vai falando. Aqui, por exemplo, ele fala de um superior. Vamos colocar no ambiente de trabalho. Às vezes você tem um superior, um chefe que é difícil de lidar. E quando as pessoas são difíceis de lidar, quando elas apresentam uma série de defeitos, a gente tem que começar a aprender a ter um olhar de não falar, nossa, fulano é péssimo, nossa, fulano é insuportável. Você tem que começar a olhar e pensar que essa pessoa talvez seja daquela forma porque ela está muito mais doente que você, no que diz respeito à moral e a espírito. Ela ainda está num momento muito atrás, né, onde o egoísmo e o orgulho mais do que nunca imperam sobre todas as outras qualidades dela. Então, de repente, ao invés de a gente ter um olhar de raiva e de julgamento, a gente pode tentar praticar a compreensão, né? E aí ele fala aqui, exercitar o respeito e a boa vontade. Às vezes, a postura, como eu falei, ela é uma grande professora. Às vezes a gente quer ajudar alguém ou quer convencer uma pessoa de que a nossa ideia está certa com palavras, com enfrentamento verbal. E de repente,
talvez esse não seja o melhor caminho. Se você tem um superior que acha que só porque ele é seu superior no trabalho, tá, gente? Estou dando exemplo de trabalho. Ele pode ser ignorante, injusto, mal educado e por aí vai. Quando você tem uma atitude contrária de respeito, ainda que ele tenha essa postura, de respeito porque ele é seu superior ali, e de boa vontade, de prestatividade, que é o que o Emmanuel vai dizer aqui, talvez você cutuque muito mais a consciência dessa criatura do que se você tivesse uma discussão verbal com ela, falando tudo o que você acha, o que você pensa que ela faz de errado e o que ela deveria fazer de certo. Então, a nossa postura pode instigar o outro a repensar as suas atitudes. Não quer dizer que a gente muda o outro, a gente não muda, mas a gente pode ser aquela faísquinha ali para acender uma luz naquela criatura que está num momento pior que o seu, de moral, de um momento espiritual, uma pessoa um pouco mais ignorante nesse sentido. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Às vezes você é o superior no ambiente de trabalho, às vezes você é o dirigente da casa espírita, e às vezes uma pessoa que está abaixo de você nessa escala, tá? Ela vem procurar auxílio de alguma forma. Novamente, tenha boa vontade, tenha carinho. Abraça essa pessoa. Aqui na casa espírita, por exemplo, a gente recebe uma gama de encarnados e desencarnados que precisam de auxílio e vêm aqui. Como é que a gente tem que agir? Se eu sou a trabalhadora, eu sou melhor do que aquele que busca o auxílio. Não, jamais. Porque a caridade, ela nos ajuda a curar o que está dentro. Se eu estou aqui praticando a caridade, muito provavelmente é porque a minha necessidade de sentir essa luz que a caridade proporciona, ela é muito maior do que a de outras pessoas. Isso significa que o meu espírito, que eu como espírito tenho muito a aprender e ainda muito a praticar dentro desse universo aí, desse caminho do bem. Então, a gente tem que receber as pessoas que estão aqui com respeito, porque ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos em momentos diferentes. Então, quando eu falo para você ter compreensão por alguém que está num momento um pouco mais difícil do que você, não significa que você é melhor. Você está num momento melhor. Mas ontem, e esse ontem pode ter sido ano passado, como pode ter sido numa outra existência, pode ter sido muito difícil para você, tanto quanto está sendo para aquela pessoa. Você podia estar num momento muito pior que o dela e alguém te estendeu a mão, ou pelo menos você desejou que alguém te estendesse, né? Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando sem afetação abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Esse malfeitor também pode ser um espírito desencarnado como um encarnado, né? A gente não vai só falar por culpa nos espíritos desencarnados. Se um malfeitor te visita, tem sempre aquela pedra no sapato. Às vezes é um cunhado, às vezes é um espírito, um obsessor desencarnado, né? Às vezes é um colega de trabalho que você tem que lidar todo dia. Se ele te visita, ou seja, se ele faz parte da sua vida, pratique a fraternidade. Mais uma vez o exemplo, né? Tentando sem afetação, sem ter o objetivo de eu vou agir assim para o Gabriel se tocar que ele não está sendo legal. Não. Faça sem a pretensão de causar algum impacto naquela pessoa, mas faça a sua parte, faça o melhor que você puder. Instigar aquela pessoa ao bem é uma consequência, tá? Se o doente nos pede socorro, compadeçamo-nos de sua posição, qualquer que ele seja. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-lo a que se faça melhor. Ou seja, né, a palavra que eu falei. Às vezes, lá nos 10 mandamentos está lá não matar, não roubar. A Lilian falou disso esses dias.
E às vezes alguém, de repente, chega para você e fala assim, nossa, eu tô tão triste, eu tô com um familiar doente, passando por uma situação difícil. Ah, o que ele tem? Ah, tá passando por isso, isso, isso. Nossa, minha vizinha teve isso e morreu. Você matou a esperança daquela criatura. Você acabou com ela. Você não ajudou, você piorou, né? Então, pensar um pouco antes, né? Como a gente fala com aquele que precisa. Se o mal nos busca influência, amparemo-lo sem alarde para que se corrija. Vou dar um exemplo de espírito desencarnado. Já aconteceu comigo isso algumas vezes. Às vezes não, já aconteceu boas vezes. Eu percebi estar, porque eu permiti, tá, gente? Isso aí não é culpa só dos espíritos desencarnados, não. Eu me permiti estar sob a influência de um irmão do plano espiritual, de uma ordem, né, não tão positiva, nos dias que eu vim aqui, sábado. E aí, quando era batata, né, como diz o outro, sempre nos dias que era meu dia de fazer o estudo ou a palestra. Não recebia passe, nada. Chegava aqui e fazia o estudo. Na hora que acabava o estudo, a palestra, eu estava outra pessoa. Porque eu me ajudei, a palavra que saiu da minha boca serviu primeiro para os meus ouvidos e depois para os dos outros que estavam assistindo ali. E quando eu me ajudei, eu quebrei a sintonia e eu posso, muito provavelmente, ter ajudado aquela criatura com tudo que eu falei. De repente ela pode ter ouvido e falado, nossa, faz um pouquinho de sentido o que essa menina está falando. E pode ter resolvido seguir um caminho diferente do que ela vinha seguindo. Então, olha como é importante, né? A palavra, o pensamento. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Aqui ele está dizendo que às vezes a gente fala assim, ó, eu não faço o bem, mas eu não faço o mal. Será que não fazer o bem não é fazer o mal? Se você passa, como eu falei, por uma situação em que você tem plena consciência de que aquela pessoa precisa de ajuda, e você passa e fala, não é comigo, não é da minha família, não tem nada a ver com isso, já tenho meus problemas. Será que isso não é fazer o mal? Olha que pensamento egoísta. Os sentimentos que mais impedem hoje a humanidade de evoluir, que são as chagas, né, dos espíritos encarnados, é o egoísmo e o orgulho. E eles, muitas vezes, são as pedras aí que impedem a gente de fazer a caridade. O egoísmo, eu vou olhar para o meu umbigo, porque eu já tenho problema demais. Imagina, se eu me preocupar com o problema dos outros, eu afundo. Quando, na verdade, ajudar o outro é ajudar a si mesmo. É como eu disse, esteja minimamente bem. Mas quando você achar que você está minimamente bem, procure ajudar o outro. Você vai ver que as suas feridas, ao passo que você cura do outro, também são curadas. Quando a gente reza o Pai Nosso e a gente fala, dai, né, o pão de cada dia, eu sempre falo isso. Existe a falsa ideia de que a gente está pedindo só que Deus não deixe faltar o alimento na mesa para o corpo físico. Mas a gente esquece que essa frase, ela também, como muitas literaturas nos ensinam, ela também está dizendo o quê? Deus, não deixa faltar o alimento para a minha alma. E a caridade é uma forma de alimentar a alma, de nutrir o espírito. A sensação que você tem quando você ajuda alguém, quando você sente que você, dentro da sua condição, melhorou o dia de alguém, ajudou para que uma pessoa resolvesse um problema, essa sensação, ela dificilmente se compara a qualquer outro bem-estar que você possa sentir. Né? Os prazeres materiais, eles não se comparam com esse prazer espiritual de ajudar alguém. Então, que a gente experimente isso mais do que a gente tem experimentado, né? Então, não fazer o bem talvez não seja
só não fazer o bem, talvez seja também fazer o mal. Porque você está tendo uma atitude egoísta. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. Então, olha o que o Emmanuel disse. Tem dois caminhos, né? Ele está dizendo aqui. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele. Porque Jesus continua trabalhando, né? Ele desencarnou, mas ele trabalha mais do que nunca para nos ajudar aqui no planeta Terra. Ele é nosso governador planetário. Então, você pode ser junto dele, ajudando você, ajudando a sua casa, o seu bairro, a sua cidade, logo o seu país e por aí vai. Ou, como Emmanuel diz, você pode ser com ele de longe, né? Eu creio em Jesus, não acredito em Jesus, mas você faz tudo, menos o que Jesus ensinou e foi e fez e nos deixou como legado, né? Retardando o avanço da luz. Então, não fazer o bem é ajudar no retardamento, como ele diz, da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Jesus teve a vida mais difícil que um ser humano pode ter na Terra. Nenhuma dor, nenhuma dificuldade que a gente acha, que a gente passa, se compara ao que ele viveu. O cara era um trabalhador honesto, do bem, só tinha amor no coração, foi julgado a vida inteira e foi crucificado. Então, nada do que ninguém apresente é pior do que isso. E ainda assim, no momento da cruz, na frente daqueles que estão julgando, crucificando, ele pede para que Deus perdoe aquelas criaturas, porque ele tinha compreensão da condição daqueles irmãos, que era uma condição diferente da dele. Eu, no lugar dele, óbvio, jamais teria uma atitude dessa. Então, a gente tem que entender que a gente está muito longe da condição de Jesus, de Cristo, né? Nós estamos longe dessa condição de espíritos crísticos. Mas eles existem e Jesus existe e existiu encarnado nessa vida, nesse planeta, para que a gente use ele como inspiração. Se ele não for inspiração e exemplo para a gente, não tem por que ele ter estado aqui. Então, a realidade é, eu não sou como Jesus. Não adianta eu cobrar de mim uma perfeição que ainda não faz parte de mim. Porém, eu estou fadado a ela. A perfeição é o meu destino. Todos nós vamos, um dia, ser espíritos perfeitos, porque a lei de evolução ela é uma lei natural, ela é uma lei divina. Então, a gente está fadado à perfeição. Então, se eu já estou fadado a esse caminho, ou seja, se a luz existe em mim, porque eu sou filha de Deus, se eu tenho Jesus como um espírito que é meu irmão e é exemplo de que é possível, que eu me inspire. Que eu não espere, amanhã eu faço, amanhã eu olho para o outro, amanhã eu penso na caridade, porque hoje eu tenho que trabalhar, porque hoje eu tenho a casa para limpar. Eu começo hoje. Eu ajudo esse ciclo de paz, de amor, de harmonia que Jesus iniciou lá atrás, há mais de 2000 anos. E que ele continua no plano espiritual incentivando. A gente estuda aqui hoje por isso, porque a simplicidade da vida dele é tão assustadora para as nossas mentes limitadas, que a gente precisa da Bíblia, a gente precisa do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente precisa de espíritos como Emmanuel para vir nos chacoalhar. Se eu tivesse pego o Evangelho lá, ou a Bíblia, se eu sou de uma outra religião ou doutrina, e leio, né, ajude o próximo. Quem é o teu próximo? É o próximo lá da rua. Será que eu ia me tocar que aquele próximo pode estar dentro da minha casa, que ao invés de eu estar lá, de repente, nas redes sociais perdendo tempo, eu posso estar ajudando a minha filha, eu posso estar ajudando a minha mãe, posso estar ajudando uma amiga com um telefonema. Não precisa de muito, não precisa de dinheiro. Jesus era pobre em termos de dinheiro. E ele fez o que ele fez.
Então, dinheiro não é desculpa para caridade, para auxílio, sabe? Emmanuel termina dizendo assim: diante, pois, do próximo, que acerca do teu coração, cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Isso resume todo o estudo. A gente é professor e a gente é aluno. Como Paulo comentou, tudo que eu estou dizendo que a gente tem que fazer pelo outro, a gente também tem que estar aberto para que o outro também faça por nós, porque todos nós estamos inseridos no mesmo contexto de espíritos em evolução. Ninguém é perfeito, todo mundo oscila, todo mundo erra. Então, que eu seja hoje a professora da Solange, mas que amanhã ela seja a minha. Que a gente tenha humildade para ser ajudado e tenha o amor para ajudar. E que a gente entenda que é na caridade, como diz a doutrina, que existe a salvação. Que curar a ferida do outro ajuda a curar a minha. É isso, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Uma coisa sobre ouvir, né? O ouvir é tão importante, mas saber ouvir, não só ouvir um pouco e já criticar, já debater, né? Deixar a pessoa falar. A Lilian está dizendo que é importante a gente ouvir, né? Que eu comentei isso no início do estudo. A gente quer falar muito, né? Mas a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Não é à toa que Deus nos fez com 2 e uma só. Então, ouvir é bom. Às vezes, até ouvindo alguém, porque essa pessoa, teoricamente, está precisando de auxílio, às vezes você também é auxiliado, porque você pode aprender com o exemplo dela, com as palavras dela, ou às vezes ela está passando por um problema tão difícil e você estava lá no dia anterior reclamando por uma coisa desse tamanico, aí você olha e fala assim, nossa, depois disso aí, acho que, né, cutucou aqui, acho que eu tenho que repensar meus problemas, né, ou a proporção que eu dou a eles, né. E rapidinho, só para falar isso que você falou de ouvir, essa semana eu estava indo atrás de terapeuta para uma pessoa da minha família que tá precisando muito de auxílio. Psicólogo, né? Psicólogo ouve a gente. E, gente, eu peguei uma nominata, sei lá, deviam ter mais de 50 profissionais. Acho que eu passei uns 2 dias ligando, nenhum tinha horário. E eu falei, meu Deus, nenhum tinha horário. E eu fiquei assustada, eu falei, as pessoas estão precisando falar. E ao mesmo tempo eu fiquei feliz porque assim, que bom que elas estão indo procurar ajuda. Também tem esse olhar, que a gente também não pode só olhar pelo lado ruim. Elas estão precisando, mas elas estão indo buscar, isso é ótimo. Então às vezes tem alguém que não conseguiu lá o psicólogo, óbvio que você não vai substituir um psicólogo. Mas um ombro amigo ajuda pra danar também. Um ombro amigo às vezes é tudo que a gente precisa. Olha isso. E que bom. Que... Ela está à beira de perder o emprego porque ela está surtada e os empregadores não reconhecem que ela está psiquiatricamente surtada e ela está faltando porque senão ela causa problemas hediondos. Sim. A saúde mental ainda é um tabu na nossa sociedade, né? Então... É um tabu e severo. Não há no planeta quem tenha saúde. Nós somos um planeta doente. Sim. Por isso que o Paulo comentou, e quando Emmanuel começa a refletir sobre o tema, ele fala que a gente faz parte desse auxílio, né, que precisa existir. Não é só eu pensando em ajudar o outro. Eu também preciso, porque eu não sou Jesus.
eu sou um espírito em evolução, então eu também tenho essas oscilações, eu também não tenho a minha saúde mental em dia. Então eu também preciso de um amigo. A gente oscila. Então a gente precisa um do outro. No momento que eu estou bem, eu ajudo você, mas no momento que você está bem, eu não, você me ajuda. Vamos pensar assim? Isso é amor, né? E quando ele fala para você ajudar quem está na tua casa, ajuda tua mãe, ajuda teu pai, ajuda seu irmão, ajuda sua filha. E se você já ajudou, se graças a Deus ali ninguém está precisando de alguma ajuda sua, quando você for olhar para a pessoa da rua, olha com os olhos de irmão, porque todo mundo é irmão de todo mundo. Não tem essa de que é ele lá e eu cá. Eu acho interessante você falar isso de ajudar a família. Eu vivo num meio de profissionais que a maioria de nós já não tem família. Nós não temos filhos e os nossos irmãos e pais estão muito velhos ou estão indo ou já se foram para o plano espiritual. Então a gente vive num meio que cada um de nós é singular. Então se nós estamos doentes e precisamos de tratamento, se os colegas de trabalho não se unirem e não ir tratar essa pessoa, Ela não vai. ela morre ali. Esse é o mais próximo que a gente tem ali. Então a gente está acostumado a ter um colega de trabalho ligar para a gente e falar assim: me acompanha no médico? Marca o médico para mim? Vamos comigo? Ah, eu tenho que fazer um exame, eu não tenho ninguém para me acompanhar. A gente está acostumado porque nós somos, né, o meio A família que nós trabalhamos, nós somos singulares, nós não temos família viável. Entendi. Mas isso é família, né? Se a gente for pensar, como eu falei, a família também não é só aquela que mora com você, aquela de laço sanguíneo. A gente é família de todo mundo, a gente é filho do mesmo pai, então não tem essa, que eu sou alguém separado de você. Se a sua dor não me afeta, tem alguma coisa de errado comigo, tá? Gente, é isso. Pode falar, claro. Assim, antes de eu começar aqui, um dia eu liguei para a Lívia, porque eu estava tomando remédio para ansiedade, sabe? Sei. Essa semana, assim, eu tomei 2 vezes, já estamos diminuindo. Aí, quando me dá crise, assim, eu fico muito nervosa, eu tenho medo de mim mesma, eu tenho medo de, sabe, eu uma besteira comigo, sabe? Aí, depois que eu comecei a vir, sabe, agora, aí parece que eu tô com muita paz, sabe? Então, Ai, que bom. Minha amiga, meu coração, ela me ajudou, sabe? E é muito bom ouvir isso, né? E que o seu exemplo, a nossa amiga está falando de dificuldades que ela estava tendo e como frequentar a casa tem ajudado. Que a gente entenda que é assim, a gente não é autossuficiente, às vezes a gente não dá conta. E pedir ajuda é um ato de amor próprio, é um ato de amor. E todo amor é agradável aos olhos de Deus. Então que bom que você teve a Lilian, né? Que bom que você teve a você, que pôs a mão aqui assim, né, fora da água para pedir ajuda. E aos poucos as coisas vão se melhorando se a gente buscar essa ajuda. Porque por mais que a gente ache que o mal impera na Terra, tem muita gente boa, tem muita coisa boa. Então vamos focar no bem, no bom, nas pessoas boas, que tudo no final dá certo, né? Eu acho que os problemas de ordem psicológica e psiquiátrica, elas são um tabu no nosso planeta porque nós somos tão egoístas e tão egocêntricos. Você acabou de falar, o mais importante que é botar a mão para fora da água e pedir ajuda, a gente tem medo de fazer. O orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. A gente impede de falar assim: olha, eu estou doente, eu preciso de ajuda. Exatamente. Que a gente não seja egoísta e orgulhosos, né? Obrigada, então, Deus, por essa tarde. Que todos nós sejamos hoje alunos dessa lição do Emmanuel, dessa lição aí sobre o legado de Jesus, uma lição divina mesmo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, Deus, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos sempre da prática do mal.
Que assim seja.